Olá, meus amores, estamos aqui para a gente gravar mais uma aula. E lembrando que a receita que vai ser feita é a receita que você escolheu lá no nosso grupo, tá bom? Hoje nós vamos fazer a receita da Wanda, tá? A Wanda pediu para fazer a receita de esfirra aberta. É uma massa, tá? É aquela esfirra igual do Habib's que a gente vai lá e compra. Vou ensinar hoje para vocês. Então, quem ainda não deixou a sua receita lá, deixe para que a gente possa fazer. Lembrando que essa receita que está sendo feita, que você escolheu, vai ser entregue lá na sua casa e você vai poder provar também. Assim como a Antônia, na aula anterior, provou da sua receita, né? Chegou até a casa dela, tomou seu café da tarde e você também não pode ficar de fora. Então, vamos lá? Para essa massa, nós vamos precisar de 600 gramas de farinha de trigo. Vamos precisar de 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, vamos precisar de um ovo inteiro, 30 ml de óleo, 250 ml de água morna, não pode ser quente, tem que ser morna, tá? Para não queimar o fermento. Vamos precisar também de um sachê de 10 gramas, tá? Aquele fermento para pão que você já conhece, que eu já apresentei aí para vocês. E para massa a gente vai precisar desses ingredientes. E para o recheio nós vamos precisar de 200 gramas de queijo parmesão ralado. Eu tenho aqui 200 gramas também de frango desfiado já temperado. E um alhinho frito para você colocar em cima, né, para dar aquele toque, ou um requeijão cremoso também para pôr em cima da sua esfirra de frango. Aí é opcional, tá bom? O que tá em questão aqui hoje e que vocês precisam aprender é a massa dessa esfirra. O recheio você vai fazer aquele que você gosta, tá bom? Vamos precisar também, para deslizar a massa aqui quando a gente for bolear, o fubá mimoso, tá? É aquele fubarzinho simples, tá bom? Nós vamos precisar para untar a forma, para levar para assar e para pôr na bancada também. Então, vamos lá para a receita. Nós vamos colocar aqui, ó, você vai pegar num recipiente maior, você vai colocar farinha. E o que você vai fazer? Aqui você vai abrir uma cavidade no meinho. Você vai abrir aqui o meinho. Você vai colocar o açúcar, o sal, você vai misturar. Misturando na farinha, você vai colocar o fermento, tá bom? Você vai jogar aqui na farinha e você também vai misturar. E aí você vai fazer um buraquinho aqui no meio. E você vai colocar o ovo, o óleo e você vai colocar a água toda, tá bom? Lembrando que a água, ela é morna, tá? Ela não é quente. Por que, Lu? Porque não pode queimar o fermento. Nós vamos pegar essa mistura e vamos começar a mexer com uma espátula ou uma colher de pau. Tem que ser uma colher mais resistente, tá? Porque a massa é uma massa que fica mais pesadinha. E você vai mexer até você conseguir envolver essa massa toda. Depois você não vai conseguir mais mexer com a espátula ou a colher de pau. Então aí você vai precisar colocar a massa na bancada, tá? Para poder sovar ela, para ela ficar na textura de depois a gente abrir a massa, tá bom? Ó, chega um momento que você já não consegue mais mexer. Aí o que que você tem que fazer? Abandonar e vir com as mãos envolvendo essa massa. Ela vai soltar toda do recipiente e a gente vai colocar ela na bancada, tá bom? Soltou. A gente vem com ela pra bancada. E aí, a gente vai para aquele processo de dar uma sovada por mais ou menos uns 5 minutos, até ela ficar totalmente lisa,
tá? Você sabe como que é sovar, que a gente já fez o pão aí de milho, né? Vocês sabem como é que faz. Então, eu vou sovar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Agora, voltei com ela aqui, ó, bem sovada, tá? Bem elástica. É assim que ela deve ficar, ó, a nossa massa. Bem elástica, tá? E agora, nós vamos dividir ela. Nós vamos dividir ela ao meio. E mais ou menos tem que ser uns pedaços pra gente bolear, mais ou menos de 50 gramas. Lu, eu não tenho balança. Então, se você não tem balança, você vai ter que fazer a olho, né? E a olho você vai fazer mais ou menos assim, ó. Né? Deixar uns pedaços assim razoáveis que mais ou menos dê uns 50 gramas, tá? Se aqui eu vou pesar porque eu tenho balança, tá? Quem tiver a balança em casa, você pode pesar os pedacinhos e deixar todos iguais para as esfirras ficarem todas do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Isso. Tá dando mais. Isso. E aí, eu vou cortar todas, tá? Do mesmo tamanho. Vou pesar. Essa massa rende mais ou menos 23 esfirras, tá? Com esses pedacinhos de 50 gramas, tá bom, gente? Eu vou pesar todas aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, como eu já tinha falado pra vocês, né? Como a gente boleia, igual lá o pãozinho, tá bom? Eu já boleei, né? As nossas esfirras, tá? E agora, a gente tem que deixar descansar por mais ou menos 40 minutos, tá bom? Tem que ficar 40 minutos para ela crescer um pouco, para depois a gente abrir e rechear, tá bom? Já volto com vocês para dizer como é que ficou. Ah, lembrando que eu fiz as minhas 60 gramas cada uma. Então, rendeu aqui 3, 6, 9, 12, 15, 16. Se você fizer com 50, vai render aí mais ou menos 20, 22, tá bom? Já volto depois que elas estiverem crescidas para mostrar para vocês. Então, nós voltamos aqui, ó, trouxe para vocês verem, olha como ele cresceu, tá? Aquelas bolinhas pequenininhas que nós fizemos. Agora, nós vamos precisar daquela forma, tá? Untada não, enfarinhada com fubá, bem pouquinho, é só para não grudar, tá bom? Eu vou abrir um aqui para vocês verem como nós vamos rechear essa massinha de esfirra. Ó, você vai pegar um punhadinho, eu vou fazer uma de queijo, tá? A gente vai pegar um punhadinho aqui, ó, de queijo, tá? A gente vai amassar assim na mão, ó, que o queijo ele fica uma bolinha quando você amassa, certo? E você vai pegar essa bolinha aqui, ó, e você vai, ó. Aí embaixo você pode pegar um pouquinho de fubá, só para você girar a massa, ó. Viu? E o de queijo, a gente tem que deixar essa rodelinha aqui um pouquinho mais alta. Quando a gente coloca o queijo assim, o redondinho, eu vou colocar um pouquinho de alinho aqui em cima, tá, gente? Pra ficar uma delícia. Quando você começar a girar aqui, com a sua mão mesmo, encaixando o recheio, já vai dar o formato de esfirra, tá vendo, ó, como que elas ficam? Eu vou fazer mais uma pra vocês verem, tá? E depois eu vou terminar todas e eu volto pra mostrar pra vocês elas já assada. Então, aqui a gente vai fazer uma de frango. Você vai pegar o frango, ó. Ó, você vai... Não tem jeito, tem que ser com a mão, tá, gente? Você vai enrolar. Você vai fazer? Você vai, ó, encaixar. Sempre coloca, tá? Ó, enfarinha. Ó, que te ajuda a girar, ó. Viu?
e já faz o formato da esfirra. Ó, como que fica a nossa esfirra de frango. Aí, se você quiser com um pouquinho de catupiry, você coloca o catupiry aqui em cima, ó, tá? Eu vou fazer isso com todas, deram 16 a massa, e vamos levar ao forno para assar pré-aquecido por 200 graus, tá? Por 10 minutos. Então, dependendo do seu forno, como eu já havia falado para vocês, cada forno tem uma potência. Aqui no meu forno leva mais ou menos 10 minutos para assar, tá bom? Então, eu já volto com vocês com ela assada. Olha só, já recheei elas, tá? Agora eu vou levar lá pro forno para ficar uns 10 minutos, já volto com vocês com elas assadinhas.